convidá-los já a abrir as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 10, e nós iremos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 13, por enquanto. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 13. Nós estamos recebendo todos os domingos, com a presença do pastor, as mensagens em cima do livro de Marcos. Depois do retorno de suas férias, se Deus assim permitir, iremos dar continuidade a essa exposição bíblica. Portanto, hoje é uma mensagem avulsa, tenho esse desafio. Na semana que vem, o nosso irmão, Diácono Moisés, também estará tendo a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor nos nossos corações. Portanto, peço que o Senhor esteja orando pelas nossas vidas. 1 Coríntios 10, diz assim a palavra do Senhor: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, portanto, está escrito: o povo se assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobreveio como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Essa é a carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, uma carta de admoestação, de advertência, uma carta de preocupação do apóstolo Paulo. E nesse momento, nessa passagem do capítulo 10, ele cita o povo de Israel no deserto. Ele cita a liderança de Moisés. E é interessante porque Moisés foi um grande líder, um homem que Deus levantou, um homem que Deus chamou para liderar uma nação, um homem que mudou, que foi usado por Deus para mudar a história da nação. Um homem que foi considerado, inclusive, como uma espécie de Cristo. Ele veio para falar, veio para mostrar, apontar para Jesus Cristo. Como forma de libertação, esse povo foi guiado, então, por um grande líder. E é interessante porque Moisés, a Jennifer estava ministrando aqui no louvor, e ela, no cântico que diz que nós às vezes não temos nada para apresentar diante de Deus. É interessante um fato de Moisés, que no momento do seu chamado, que foi desafiado a falar com o faraó do Egito, no Egito, ele sentiu medo, e aí Deus falou assim: olha o que você tem nas suas mãos. E ele tinha na mão apenas um bordão, apenas um cajado. Era a única coisa que ele tinha. Ele tinha já se ausentado ali das mordomias que ele tinha no Egito,
estava vivendo à mercê, estava ao relento praticamente, quando Deus o chamou e Deus deu a sua missão. A única coisa que ele tinha na mão, portanto, era apenas um cajado. E Deus disse para ele, olha, joga esse cajado no chão. Quando ele joga o cajado no chão, vocês lembram dessa passagem? O cajado se transformou em uma serpente. E ele diz, olha, agora pegue no rabo da serpente. E se transformou novamente num cajado. Às vezes, Deus utiliza de recursos como esses, de milagres como esse, para despertar em nós a segurança, a coragem, né, para que possamos dar continuidade. Às vezes não temos nada em nossas mãos. Será? Será que não temos nada para oferecer diante do altar de Deus ou para cumprir a nossa missão? A pergunta da mensagem não é essa, mas poderíamos fazer essa pergunta para nós: o que temos hoje em nossas mãos? Então esse é um texto que fala do povo de Israel, um povo que passou pelo deserto, e o apóstolo Paulo, ele faz uma referência na igreja de Corintos. É interessante porque esse texto fala especificamente do tema a idolatria, fala a respeito de imoralidade, fala a respeito de murmuração, e esse texto está sendo direcionado para a igreja de Corinto. E parece ser um texto que é voltado para pessoas não crentes, né? Normalmente, quando se fala de assuntos tão extremos assim, fala normalmente para pessoas que não servem ao Senhor. Porque onde já se viu, como que pode alguém que sirva a Deus, que conhece os caminhos do Senhor, possa adorar um outro Deus, abandonar a Deus, praticar a imoralidade, praticar a murmuração, né? Alguém que conhece a Deus, como que pode chegar a isso? E é justamente isso que o apóstolo Paulo faz uma menção. O povo de Israel passou pelo deserto e junto, né, todo Israel, tiveram ali grandes milagres. Talvez um dos maiores milagres escritos na Bíblia, no sentido de extraordinário, podemos dizer assim, foi o que aconteceu com o povo de Israel, a abertura do Mar Vermelho, a própria missão de Moisés, quando transforma o cajado em serpente, e tantos outros, né, no próprio deserto, Deus levando ali uma coluna de fogo, uma nuvem, né, o Paulo está mencionando isso, ou seja, eles estavam muito próximos de Deus. Era visível a presença de Deus no meio do povo de Deus. E mesmo assim, o texto diz que Deus não se agradou da maioria deles. O texto diz que eles desviaram do caminho do Senhor, buscou a idolatria, buscou a imoralidade, se afastaram do caminho do Senhor. Isso o apóstolo Paulo nos diz que deve servir para nós como forma de advertência. Isso deve servir para nós como forma de exemplos. O que aconteceu com o povo de Israel deve servir de exemplos. E uma coisa interessante, irmãos, a respeito da palavra de Deus, é que ela foi escrita com um objetivo. Ela não foi escrita apenas para fazer parte das bibliotecas. Deus tinha um propósito ao escrever, a permitir que os homens escrevessem e contassem essas histórias. Então, todas as vezes que nós formos ler um texto bíblico, é importante a gente tentar entender o que isso tem a ver hoje para a minha vida. Assim como o apóstolo Paulo talvez estava fazendo essa menção para o povo, mas o que ele está querendo dizer com tudo isso? Né? Ele estava lembrando que o povo que vivia perto do Senhor se afastou de Deus, buscou a idolatria. E é interessante que na maioria desses eventos, quando nós lemos, né, o castigo foi severo. Né? Alguns foram mortos à espada por causa da sua desobediência, e mesmo assim você vai encontrar várias vezes o povo se afastando do Senhor. Em um texto em Números diz que isso aconteceu por mais de 10 vezes, o povo pedindo ao Senhor que provasse que estava próximo dele e abandonava os caminhos do Senhor. Bem, e eu queria então trazer para você nessa noite aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E o tema, então, dessa mensagem é uma pergunta, e essa sim é a pergunta da nossa mensagem. O que te move? O que te move? Esse texto, irmãos, eu queria contar rapidamente aqui como foi importante na minha vida, principalmente no versículo 13, texto que falou muito ao meu coração. Eu nasci num lar evangélico, né?
nasci literalmente num lar evangélico e pude aprender das coisas de Deus desde muito criança. Isso foi muito bom para a minha vida. Mas quando eu cheguei em determinada fase da minha vida, eu achava que eu não era digno de estar na presença de Deus. Porque eu comecei, principalmente no período da adolescência, eu comecei a perceber que no meu coração havia maldade, havia impureza, havia pensamentos ruins, né? E eu olhava aquilo para mim e falei, isso não faz bem, não estava fazendo bem para mim. E eu tinha vergonha de me apresentar diante de Deus. E isso me afastava mais de Deus ao invés de me aproximar. Então, o meu pecado, os meus pensamentos, aquilo que estava no meu coração, a mágoa, o rancor, o ódio, a lascívia e tudo mais que passava ali na minha mente, no meu coração, me fazia muito mal. E em certo momento, na minha adolescência, eu encontrei com esse texto. No versículo 13 do capítulo 10, olha só, diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. É o que diz o texto. Quando eu li esse texto, eu falei, pera lá. Quer dizer que isso é algo humano. As tentações, esses pensamentos que acontecem na minha vida é algo humano. Mas Deus é fiel, o texto continua, e não permitirás que sejais tentado além da vossa força. Isso me deu mais segurança. Eu falei assim, irmão, primeira coisa, o que eu sinto é algo que talvez todo mundo sente. Segundo, Deus, Ele pode então me ajudar, porque eu não vou ter alguma coisa além da minha força. E o texto continua dizendo que Ele enviará, juntamente com a tentação, uma válvula de escape, um livramento, se você não conseguir suportar. Isso mudou radicalmente a minha vida. Mudou a minha forma de pensar em relação às coisas de Deus. E me fez, então, olhar um pouco mais para mim, para os meus sentimentos, aquilo que estava movendo o meu coração, aquilo que estava movendo a minha vida, e eu comecei a analisar isso de maneira na cruz do Senhor, pedindo ao Senhor, então, que me ajudasse a suportar, a mudar a minha forma de pensar, mudar a minha forma de relacionar, e isso até nos dias de hoje tem acontecido. Parece que isso nunca tem fim. A cada dia eu percebo que alguma coisa na minha vida precisa mudar. E o que isso tem a ver com o texto? Irmãos, eu estudando esse texto, eu quis entender o que acontecia com o povo de Israel, o que passava então na mente desse povo, que diante de tantas coisas extraordinárias, de tantos fatos que estavam acontecendo na vida deles, era um povo que Deus estava abençoando, que as outras nações os temiam, sinais e prodígios aconteciam no meio deles, e mesmo assim, nós vemos que eles se afastavam da presença do Senhor. E olhando para eles, isso me faz refletir um pouco da minha vida também, porque, como eu disse, nasci num lar evangélico. E às vezes nós achamos que nós estamos imunes, né, às situações e às circunstâncias. E quando olhamos, mas idolatria, esse assunto não é para mim, né? Jamais irei abandonar a Deus. Mas às vezes nós não estamos preparados com os nossos sentimentos. E aí, quando fala a respeito de idolatria, em Êxodo, no capítulo 32, eu vou falar os textos bíblicos aqui, e eu queria convidar os irmãos ou anotarem esses textos e lerem nas suas casas, porque a gente não vai ter o tempo hábil para a leitura de todos os textos. Mas em Êxodo 32, ali conta o relato do povo que adorou um bezerro de ouro. Vocês talvez lembram dessa história, né? Moisés subiu no monte e ficou ali por algum tempo. E aí, de repente, o povo lá embaixo ficaram desesperados. Cadê Moisés? Que não vem? Estamos sozinhos, né? Cadê Deus? Ô Arão, chamou o irmão então de Moisés, Arão, e falou assim, olha, é o seguinte, vamos fazer um bezerro de ouro. Porque esse Moisés aí, eu não sei o que aconteceu com ele, não sei se ele vai voltar, e a gente precisa de um Deus. A gente precisa de um líder. A gente precisa sentir a presença de um Deus. Entenda que o povo, né, por impaciência, eles tomaram uma decisão totalmente precipitada. E Moisés se deixou levar por isso. E aí construiu o bezerro de ouro, né?
tomou ali as joias das pessoas, os colares, os pingentes, os brincos, né, e montou ali um bezerro de ouro. Não sei qual foi o tamanho, mas como era muita gente naquele lugar, provavelmente foi um bezerro de tamanho razoável, né? E Moisés desce então dali, e depois o texto é triste, porque muitos morrem por causa dessa atitude ao fio da espada. Arão foi poupado por essa atitude. Mas o que nós percebemos aí na situação do povo é que o povo estava com medo, né? Eles viram saindo fogo do monte, né? A terra estremecer, o barulho, o estrondo, tudo acontecendo. Eles viram sinais e prodígios, né? E de repente se aquieta, de repente some tudo, né? Por 30 ou 40 dias que Moisés estava ali isolado, né, na presença do Senhor, eles sentiram medo. E o medo, a ansiedade e a paciência fez com que tomasse uma decisão precipitada. No versículo 8 do texto que nós lemos, Paulo faz uma menção também à imoralidade, a práticas sexuais, imorais, que o povo também fez. E aí, você volta lá em Números, no capítulo 25, você vai ver o relato disso, e você vai encontrar uma figura, um personagem ali que é citado no livro de Números. O nome dele é Balaão. Balaão não era do povo de Israel, mas foi um homem bastante conhecido, e talvez você já deve ter ouvido a história dele, que Deus utilizou a sua mula para poder falar. E é um relato que se tornou conhecido para o povo de Israel, um relato famoso também na Bíblia, o tornou um homem bastante famoso. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus abençoou eles, e eles conquistaram muitas nações. Por onde ele passava, o local onde eles passavam, eles conseguiam conquistar, né, povos, nações, e de repente eles ficaram acampados perto de um reinado do rei Balaque. E quando o rei Balaque ficou sabendo aquela multidão de gente, estava acampado próximo então ali do seu reinado, ele ficou apavorado. E ficou desesperado. Olha, se esse povo atravessar o rio, eles vão destruir tudo, vai destruir a gente. Eu não posso com esse povo. E aí ele lembrou de Balaão. Balaão morava próximo do rio. E ele foi até este homem e tentou persuadir ele, falou assim: olha, você é uma pessoa que o que você fala, se você fala para abençoar, vai ser abençoado. Se você falar para amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Então faz o seguinte, vai lá naquele povo, lá e amaldiçoa aquele povo. É o único jeito que eu tenho. É a única saída que eu tenho. Eu não posso com eles. Né? Balaque teve essa brilhante ideia. Mas Balaão se rejeitou a primeiro momento. Não vou amaldiçoar esse povo. Esse povo é o povo de Deus. E o próprio Deus se manifestou a Balaão, perdão. Mas o rei foi insistente. E o rei foi uma vez, foi duas vezes, ofereceu então riquezas, ofereceu um monte de coisa para Balaão, tentou seduzir Balaão com as suas riquezas. O Deus que Balaque servia era Baal, era o Deus da riqueza. Então ele conhecia tudo, ele sabia como seduzir as pessoas em relação a isso. E ele tentou dessa forma seduzir, então, Balaão. Balaão não amaldiçoou. Balaão não amaldiçoou o povo de Israel. Mas em seus encontros, em suas conversas, Balaão ensinou então Balaque a ir lá e destruir o povo. Existia no reinado de Balaque muitas mulheres prostitutas. E essas mulheres, então, Balaão orientou, falou assim: faz o seguinte, manda essas mulheres visitar a aldeia deles, passar por lá, conversar com eles, e aos poucos eles vão se entregando. Fala das coisas de Baal, das riquezas de Baal, e aos poucos eles vão se acostumando. E isso foi o que aconteceu. Né? Balaque não podia com a guerra, mas usou de uma estratégia suja, de uma estratégia pesada contra o povo. E aí então, o que aconteceu, você vai encontrar então no texto,
que o povo acabou se entregando então à prática da imoralidade. Nós vemos aqui a ganância, o orgulho de Balaão, então sendo um motivo pelo qual levou o povo de Israel à prática de imoralidades. Isso não é desculpa, entende? Não é desculpa, mas eu estou tentando analisar friamente do ponto de vista humano, o que inicia, qual é o estupim dessa prática tão pesada que nós próprios condenamos. Nós vamos encontrar também, no versículo 9 do texto que lemos, uma menção do apóstolo Paulo falando a respeito de pôr o Senhor à prova. O povo de Israel a todo tempo reclamava, a todo tempo não estava contente com o que Deus estava fazendo. Eles lembravam do que eles viviam no passado, lembravam do período de escravidão. É possível compreender que eles faziam anos, gerações e gerações, já estavam ali no cativeiro, e quando eles saíram daquele reduto do Egito e foram conhecer novas terras, para eles aquilo era tudo novidade, porque como escravo eles não tinham direito, se não fosse por ordem de Faraó, de sair daquela região. Eles eram escravos, e escravos, trabalho pesado, trabalho árduo. Então eles estavam ali com medo de tudo aquilo que estava acontecendo, mesmo diante do fato que Deus estava fazendo, das bênçãos que Deus estava fazendo através de Moisés na vida deles, mas eles não se davam por satisfeito. Reclamavam. Então Deus, como uma forma de correção, para alertar o povo, mandou algumas serpentes, e essas serpentes o picaram, e muitos morreram. E uma coisa interessante aqui é que Deus orientou a Moisés a fazer uma serpente, e essa serpente representava Cristo. E todos aqueles que eram picados pela serpente, pela cobra, que estava ali no deserto, não tinham o que fazer, não tinha antídoto para a cura da doença, ainda mais no deserto, era a morte fatal. Mas aqueles que olhavam para a serpente que Moisés construiu, era para lembrar que eles seriam salvos pela graça de Deus. Então, desde esse momento, Deus já estava apontando o sinal de Cristo na vida deles. E um outro fato, irmãos, que Paulo cita aqui, é a murmuração. O tema da serpente está em Números capítulo 21. E Números capítulo 14 fala a respeito da murmuração. E essa murmuração do povo era constante. Eles reclamavam a todo tempo, até chegar um momento em que Deus dá um basta, e diz: olha, vocês saíram do Egito para alcançar a terra prometida, mas a todo tempo vocês estão reclamando. Vocês pensam apenas em si, portanto, vocês não irão mais receber a terra prometida. Esse foi o castigo de Deus. Apenas Caleb, o texto diz que apenas Caleb, daquele povo todo, teria o direito de possuir a terra prometida. O que aconteceu foi que o povo passou anos e anos no deserto, aquela geração se foi, surgiu uma nova geração, e essa nova geração é que tiveram acesso à terra prometida. Mas aqueles que murmuraram não entraram na terra prometida. Então esses fatos que Paulo coloca aqui, para lembrar a igreja de Coríntios, eles servem para nós hoje, irmãos, como advertência. O versículo 11 diz, do capítulo 10 de 1 Coríntios: estas coisas lhes sobreveio como exemplos. Foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E o versículo 12, versículo forte, diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. O cuidado da igreja, irmãos, é para que nós sejamos firmes. E para que nós sejamos firmes, nós temos que analisar o nosso interior e perguntar: o que nos move? O que tem movido as nossas vidas
a servir a Cristo? O que tem movido as nossas vidas para servir os irmãos aqui na igreja? O que tem me movido para o meu trabalho? O que tem me movido para a tomada de decisões em relação ao emprego, em relação aos meus relacionamentos, em relação ao namoro? O que me move? O que está dentro de mim? Quais são os sentimentos, aqueles sentimentos que são fortes dentro de mim? Mas precisamos analisar friamente aquilo que está dentro do nosso coração. Porque seremos tentados. Tiago diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. O que ele está querendo dizer é que a tentação vem de acordo com as nossas fraquezas, com aquilo que nos move, aquilo que nós desejamos. E quando nós nos entregamos à cobiça, quando nós deixamos ela aflorescer dentro de nós, surge o pecado. E o pecado, a palavra de Deus, nos ensina, nos orienta que o pecado gera a morte. Era o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel não cuidaram então dos seus sentimentos, não cuidaram dos seus medos, não cuidaram da sua impaciência, não cuidaram da sua ansiedade e, portanto, se entregaram à idolatria, criaram um bezerro de ouro. O povo de Israel, ele não cuidou da ganância, não cuidou do orgulho, não cuidou dos seus maus propósitos e acabou se entregando à imoralidade. O povo de Israel não cuidou da ingratidão, não cuidou da sua arrogância e, portanto, colocou Deus à prova. O povo de Israel, egoístas, desprezou as coisas que Deus tinha feito, portanto, levou à murmuração. E eu queria concluir, meus amados irmãos, essa noite, continuando a leitura do texto, no capítulo 14, a orientação de Paulo, logo em seguida, diz: portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que vos digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, por todos participantes de um único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam de sacrifícios são participantes do altar. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais forte do que Ele? Irmãos, o cuidado do fugir da idolatria é não permitir que as coisas lá fora sejam comuns em nossas vidas. A preocupação do apóstolo Paulo aqui com a igreja de Corinto era que eles viviam numa cidade extremamente perigosa no sentido do pecado. Cidade de Corinto, nós bem sabemos que era uma cidade muito próspera, uma cidade que tinha um porto muito rico, que recebia várias outras nações, portanto, era uma cidade culturalmente muito rica, né? Podemos dizer assim, que tinha muita cultura, mas tinha muitos atrativos também. Uma cidade que tinha vida noturna, uma cidade famosa, onde chegava gente de fora. E ali, então, a igreja estava passando por um momento difícil, um momento de divisão, um momento de falsos testemunhos, de imoralidade, de sexualidade, problemas na sexualidade, e as pessoas não estavam tendo noção do perigo, da gravidade disso. Por isso, então, o apóstolo Paulo faz essa menção do povo de Israel, para que tomamos cuidado.
aquilo que aconteceu no passado serviu de exemplo. Serviu de exemplo para nós hoje. Portanto, aquele que está em pé, cuide para não caia, para que não caia. Amém? Vamos orar, meus irmãos. O que tem movido a sua vida com Cristo? Quais são os sentimentos que agem forte no seu coração? Existem alguns sentimentos que talvez fogem do nosso controle. Um medo, talvez. É um deles. Mas sabemos que, como diz o texto do apóstolo Paulo, não há nenhuma tentação, não há nenhum sentimento, não há nenhuma emoção, não há nenhuma situação nas nossas vidas que não seja humano. E que Deus, Ele é fiel. E Ele irá ajudar. Ele dará uma saída, uma válvula de escape para que possais suportar. Deus mandou o seu Filho Jesus a morrer em nosso lugar. A morrer pelos nossos pecados. Para destruir essa mente pecaminosa, esse coração pecaminoso. Para destruir esse velho homem e nos dar nova vida, um novo pensamento, uma nova forma de viver, um novo ideal, uma nova vida com Deus. É através de Jesus Cristo que nós temos a certeza que nós podemos continuar na nossa caminhada cristã. Portanto, seja qual for o sentimento, seja qual for a emoção que aflora no seu coração, lembra que Deus enviou Cristo Jesus para poder suprir todas as nossos anseios, todas as nossas necessidades. Vamos nos colocar na presença de Deus e vamos pedir para que Ele nos capacite, através do seu Santo Espírito, a ter uma vida plena na presença de Deus. Senhor.